Você não precisa de uma passagem para o Himalaia para salvar a sua saúde mental. Na verdade, com R$ 0 e uma terça-feira comum, eu vou te mostrar como reconfigurar seu sistema nervoso usando o antídoto britânico das microaventuras. Enquanto a maioria das pessoas espera pelas férias para resetar o cérebro, a neurociência prova que o segredo está no desconforto planejado. Mas como algo tão simples como dormir fora de casa e um dia de semana pode silenciar o ruído mental? Eu analisei conceitos do Alistair Humphreys e estudos de 2023 sobre a percepção do tempo para entender por que a sua rotina parece um borrão e esticar suas semanas. Nesse vídeo você vai descobrir como hackear a sua dopamina e por que a aventura é uma questão de biologia e não de geografia. A maioria de nós sente que a vida virou uma repetição infinita de telas e rotinas, e a solução sempre aparece com a cara de uma viagem que nunca acontece. Mas a ciência revela que o seu cérebro não precisa de um mês nas Maldivas para resetar. Ele precisa de algo muito menor. Quando eu descobri esse conceito de microaventura, que ele foi cunhado pelo autor britânico Alistair Humphreys, algo finalmente fez sentido na minha cabeça. E hoje eu vou te mostrar como essas pequenas fugas de 24 horas são capazes de reconfigurar sua neurobiologia e por que elas são o antídoto perfeito para o esgotamento moderno. Gente, o Humphreys, ele percebeu que a aventura ela é um estado de espírito e não uma distância geográfica. E ele vai definir essas microaventuras como algo curto, simples, barato e, acima de tudo, gente, acessível. Que é um conceito onde você dorme sobre as estrelas numa terça-feira e no outro dia de manhã você está 9 horas trabalhando de novo. Mas por que isso é tão revigorante? E a resposta, ela não é só poética, só que ela é puramente química também. Ele passou alguns anos fazendo algumas expedições épicas, como dar a volta ao mundo de bicicleta. Só que ele percebeu que a maioria das pessoas nunca ia fazer isso. E essas pessoas estão presas, né, naquela rotina das 9 às 5, com boletos, cansaço e a sensação de que a vida real está acontecendo em outro lugar. E aí ele vai dizer que a gente criou como se fosse uma barreira mental muito alta para a aventura. E a gente acha que a aventura exige passagens aéreas, equipamentos caros e meses de planejamento. Só que as microaventuras invertem essa lógica. Ele vai focar nesse conceito de 5 às 9, que é o que você faz entre o horário que você sai do trabalho num dia e que você volta no outro. Ele vai propor que você seja um turista da sua própria região. E a ideia é buscar desconforto controlado. Então, sei lá, ele vai falar sobre dormir numa colina próxima, que não sei se é muito possível no Brasil, mas nadar em um rio local ou simplesmente seguir a direção aleatória aí no mapa da sua cidade. Para ele, a aventura, ela não é sobre o destino, mas ela é sobre a intensidade da experiência e a quebra de expectativa. É sobre provar para você mesmo que você ainda é capaz de ter autonomia e curiosidade mesmo dentro da sua rotina normal. Mas tirando o que ele fala, como que essas microaventuras, elas realmente impactam seu cérebro? Essas microaventuras, gente, elas podem, na verdade, te tornar mais infantil, e não uma maneira ruim da palavra, de um jeito melhor. Tem um estudo que ele foi publicado na Scientific Reports em 2023, que ele vai descobrir que as crianças percebem o tempo com base no conteúdo das suas experiências e não na duração. Basicamente, isso significa que quando as crianças estão muito animadas, o tempo passa mais devagar para elas. E à medida que a gente envelhece, esse entusiasmo ele acaba desaparecendo e a gente começa a medir o tempo pela rotina, pelos prazos e tudo vira uma mesmice. Porque quando você sai, mesmo que por um dia, o seu cérebro muda de modo novamente. A novidade e um pouco de desconforto vão mudar a sua percepção de tempo, o que significa que os momentos vão parecer mais ricos, vão parecer melhores. E por que o cérebro vicia nisso? A neurociência vai dizer que a dopamina é o combustível da novidade. Sabe a dopamina? Aquela substância mágica que todo mundo tá falando por aí? Biologicamente, ela é seu sistema de busca. Então, quando você decide, por exemplo, pegar uma bicicleta e explorar uma estrada de terra que você nunca viu, o seu cérebro acende. Diferente da dopamina rápida do celular, essa dopamina de exploração, ela libera uma satisfação real. Ela diz pro seu cérebro: oi, para aí, presta atenção. Isso aqui é novo, isso aqui é importante. E é por isso que depois de uma microaventura, você se sente mais motivado para segunda-feira de manhã, esticando o tempo. Sabe aquela parte sobre as crianças perceberem o tempo de uma forma diferente? A neurociência chama isso de codificação de memória. Quando a rotina é sempre igual, o seu cérebro ele deleta momentos repetitivos para não sobrecarregar seu HD. E é por isso que uma semana de trabalho ela parece um borrão. Mas quando você se coloca em um ambiente desconhecido, mesmo que seja, sei lá, gente, acampar no quintal ou ir numa cachoeira próxima,
Você força seu cérebro a registrar cada detalhe. Mais memórias novas significam, na sua percepção, que o tempo aumenta, que você viveu mais de um sábado. Você viveu mais de um sábado de aventura do que um mês inteiro no sofá. Existe um circuito no seu cérebro que é chamado de rede de modo padrão, e é aquele que fica remoendo problemas do passado e do futuro. E quando você encara um pequeno desconforto, talvez, sei lá, o frio da manhã de acampar, ou subir o morro e aquela dor que dá no corpo, esse circuito de preocupação, ele é silenciado. Os seus sentidos acordam e o foco sai dos seus problemas internos e vai para o ambiente externo. É o seu reset biológico que limpa essa fadiga mental e te traz de volta para o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. E a aventura, ela é sobre intenção, não sobre distância. Você não precisa de uma passagem para o outro lado do mundo para criar novas conexões neurais. Você só precisa dar ao seu cérebro o que ele mais ama, quase, que é o desconhecido. Quando você busca casualmente o novo, você não está apenas se divertindo, você está fisicamente mantendo o seu cérebro jovem, flexível e fazendo o simples parecer mágico novamente. O Humphrey, ele vai falar muito sobre os sons da noite ou o frio do amanhecer. E isso tira o foco daquele modo seu racional que não para de pensar em problemas e ativa o seu sistema sensorial primário. Isso reduz a sua ruminação mental, aquele ciclo de pensamentos negativos. E, gente, isso age basicamente como um anti-inflamatório natural para o cérebro. Então, assim, faça suas microaventuras. Se você pedala, traça uma rota aí, 15 quilômetros, sei lá, e vai numa cachoeira. O segredo aqui é fazer caminhos alternativos, evitar aqueles caminhos que você sempre faz. O almoço pode ser o prato feito mais simples que você encontrar no caminho. Se você mora em cidade de interior, aqui tá um prato cheio para fazer expedições de bikes ou ir em feiras livres, ao ar livre. Então, o que você pode fazer? Você pode escolher uma feira de rua no bairro vizinho, que não seja o seu. Você pode pegar a sua bike ou caminhar por locais que você nunca fez antes e fazer um tour gastronômico. Você pode ir num bairro de colônia tradicional, italiano, sei lá, japonês ou goiano, mineiro, não sei. Você pode comer algo que você nunca provou na vida, barraca de rua, e nova aí. Essa vai ser a sua microaventura. E assim, as microaventuras vão te tirando desse piloto automático, desacelerando o seu tempo novamente. Você não precisa gastar muito dinheiro, muito tempo. Você só precisa de uma pequena decisão, que é sair da rotina. Então eu espero que esse vídeo inspire alguém por aí a buscar casualmente algum desconforto e novidade e deixar algo simples parecer mágico de novo. Você que está aqui comigo sabe que o objetivo do canal é encontrar formas de fazer o seu cérebro e, consequentemente, você a se sentirem melhor. Então, pega esse conceito aí e cai no mundo. Gente, muitos de vocês têm me perguntado sobre as canecas. Eu sei que elas são lindinhas, porque elas são resultado de anos de produção cerâmica e também de colocar minha criatividade para jogo. Eu tenho uma loja aonde tenho todas as canecas à venda. Essas que vocês veem no vídeo. Essa, inclusive, está à venda. E eu entrego para o Brasil inteiro. Quando você adquirir a sua, saiba que você está apoiando uma arte feita à mão. Isso aqui é 100% artesanal. E no mundo onde tudo é digital, industrializado, a arte feita à mão é ir contra a corrente. Eu vou deixar o site aqui na descrição e espero que você leve um Apukyo para casa. Foi um prazer estar aqui com você.